Que não soe como uma desculpa, tá? Mas nós temos decidido uma vaga em competições, quer sejam nacionais ou sul-americanas, desde a minha segunda partida aqui no clube. Então, eu estreio contra o América Mineiro, fazemos na semana seguinte já a primeira partida, ou melhor, a segunda partida contra o Ituano fora de casa pela Copa do Brasil. Na semana seguinte a gente já sai com relação à Sul-Americana e assim vai. Então, nós não tínhamos fôlego para 3 competições ao mesmo tempo. Queira ou não, uma competição ela se viu pressionada de alguma maneira. Porém, os resultados em casa foram muito positivos. Nós fizemos jogos muito bons fora de casa, em que detalhes nos tiraram vitórias. Eu não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe pontue, continue pontuando. Nós tínhamos 2 competições que nós jogamos elas com reais possibilidades de estarmos nas finais. Em uma delas nós chegamos, em outra fomos desclassificados pelos pênaltis para a equipe que foi ontem, no dia de ontem, se sagra campeã. Então, foram jogos assim muito importantes, decisivos, o que nos tirou possibilidades, de repente, de fora de casa, estarmos totalmente focados naquilo que precisávamos. Família Tricolor, começando esse vídeo um pouco diferente, né? Coloquei aí pra vocês a fala do Dorival, porque, enfim, ele nos revelou o motivo pelo qual o São Paulo não ganha fora de casa, né? Se você concorda com a declaração dele, você comenta aqui. Se você não concorda, você comenta também, né? Minha opinião sobre isso é que não. O que ele falou pra mim não serve. Enquanto as Copas estavam caminhando lado a lado com o Campeonato Brasileiro, ainda vai. Mas as Copas já passaram, né? Nós atingimos a marca histórica de 15 jogos sem vencer fora de casa. Isso é para sempre, isso não muda, né? E cada resultado negativo que o São Paulo vai alcançando em 2023 é uma mancha que fica em cima do título da Copa do Brasil. E não é isso que o torcedor gostaria que acontecesse nesse ano. Era para ser um ano tranquilo, um ano que o São Paulo ia terminar ali em 10º, em 9º, né, esperando 2024, né? Mas não vem sendo assim. O jogo contra o Atlético Paranaense terminou em 1-1. Tomamos um gol do Pablo com cruzamento de Vitor Bueno. Depois o Pablo Maia fez seu segundo gol dentro da área e o primeiro gol de cabeça na sua carreira. Bom, uma partida equilibrada do meu ponto de vista. Eu acho que o Atlético poderia ser mais agressivo, era o que eu esperava. Se fosse, talvez conseguiria um resultado positivo, né? Mas um empate para o São Paulo ficou de bom tamanho, para ser sincero. E se um ponto nos aproxima mais dos números do brasileiro, né, dos times ali que de fato não correm risco de rebaixamento, que está entre 42 e 47 pontos. O São Paulo tem jogos no Morumbi ainda, né? O São Paulo não cai, volto a dizer isso, falo isso em todo vídeo aqui. Mas o desempenho é desanimador, né? O torcedor fica chateado, eu fico chateado. Eu não concordo com a postura. E outra coisa que vem acontecendo nesses jogos que o São Paulo vem fazendo fora de casa pós título de Copa do Brasil é a revelação de jogadores que não tem condição nenhuma, né, de permanecer no São Paulo, né? Não digo definitivamente, mas o São Paulo está entendendo isso. Quero acreditar, né, que vai acontecer alguma coisa, um empréstimo, né? Desce de novo para a categoria de base, depois sobe, não sei o que vai acontecer, né? Natan é um cara que não tem ritmo, então é difícil, é cobrado por isso. É um cara que quando entra, ele sente muito como é jogar no São Paulo. Não tô criticando o garoto, não tô. Pra mim é um garoto que, se você der condição pra ele, se você der ritmo pra ele, pode
ser um bom lateral, né, direito. Mas é complicado, né? O momento do São Paulo é complicado. A gente precisa ganhar uma partida e eu acredito que vai ganhar. Eu não acho que vai terminar o campeonato sem ganhar nenhuma fora de casa. Eu não acho, de verdade, né? Mas a situação é muito complicada, é um jogo muito moroso, né? São jogadores que parece que estão de ressaca ainda do título da Copa do Brasil, né? O Wellington Rato fez o cruzamento, é um cara bom na bola parada, mas a gente espera mais dele, a gente espera mais, que seja um jogador mais decisivo, né? O David oscila demais, entrou muito mal ontem, muito mal, né? O Rames, nesse esquema do Dorival, padrão, esse único esquema que ele tem, o Rames não entra, o Rames não rende. Não sei nem se era pro Rames ter entrado, pra falar a verdade. Acho que ele colocou justamente pra evitar que todo mundo fala, nossa, mas por que não põe o Rames pra jogar, né? Que acabou dando na mesma. O Rames entrou ali faltando 5, 10 minutos pra acabar, não teve como fazer nada. A grama sintética não favorece ele. E, enfim, né? Nossa realidade ela é complicada. Ela é complicada. Para mim chegou o momento da diretoria correr para as contratações para 2024. Por quê, né? Até o momento, o único garantido na Libertadores é o São Paulo. O único time que está confirmado é o São Paulo. O São Paulo precisa usar isso como munição para atrair jogadores, né? Chegar em dezembro, quando tudo já está definido, outros jogadores vão ter a mesma munição que o São Paulo, que é disputar a Libertadores em 2024. E eu não vejo isso, né? Eu não vejo isso. Eu vejo o São Paulo correndo atrás e divulgando algumas informações ali, algumas especulações, melhor dizendo, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, aquela goleada que nós sofremos, obviamente para tentar amenizar toda a questão. Mas não vejo nada concreto, não vejo nada assim que realmente faça a diferença, né? Porque você trazer um Everton Ribeiro, quando você tem jogadores para posição, no caso Rames Rodrigues, né? Para mim é 6 por meia dúzia, né? E ainda corre o risco do jogador não render, se machucar, um jogador de idade, um jogador que não sei se tem tanto a oferecer assim, né? Vive em baixa no Flamengo atualmente. Tem aí os jogadores do América Mineiro que se falam muito, o Martinez e o Mastriani. Acho que o Mastriani realmente é um bom jogador para ser um reserva do Caleri, para ajudar o São Paulo em momentos que o Caleri não esteja, ou até mesmo jogar junto com o Caleri em alguma posição aí, em algum jogo que seja favorável ao São Paulo e o Dorival possa fazer arriscar, né, nesse esquema. O Martinez é um volante bom, né, um volante bom. E assim, a gente não vê nada sendo oficial saindo do São Paulo. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Se quer ganhar a Libertadores no ano que vem, precisa correr e já acertar. Como foi feito com o Eric. O Eric foi num momento em que o campeonato estava rolando, em que o jogador poderia ter vindo na janela do meio, não veio, mas já estava certo. Então tem que acertar dessa maneira. Mesmo que não seja o momento agora do jogador aparecer no São Paulo, mas já deixa certo, já deixa alinhado, porque ninguém tá vendo nada acontecer, ninguém tá vendo o São Paulo se mexer. Muito pelo contrário, o São Paulo corre risco de perder jogadores aí cruciais, Pablo Maia, por exemplo, no esquema do Dorival Júnior, e não vai ter uma peça de reposição à altura do Pablo Maia na urgência, né, na correria, entendeu? Eu não tô vendo essa movimentação. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar esperto. É uma coisa que a gente precisa já ter essa pulga atrás da orelha, né? A permanência do Lucas, ela é incerta, tem que contratar, independente do Lucas ficar ou não ficar. Não dá para esperar o Lucas também. São Paulo faz ali aquele mistério, né? Mas por outro lado não corre por fora, não faz um plano B. Isso também é ruim. Isso também é ruim. Se o Lucas ficar, amém. Se ele não ficar, o São Paulo tem que correr. Né? Um exemplo claro do que pode acontecer lá em dezembro, janeiro, ali na janela de transferência. Ferreirinha era um jogador que talvez pudesse agregar. Tem seus problemas, né?
principalmente com o departamento médico, mas é um jogador novo, um jogador de ponta, que é o que a gente precisa, com urgência, mas já foi jogado pro ar todas as informações que o São Paulo tinha interesse, aí todo mundo já começa a ter interesse também, o jogador começa a inflacionar, todo time quer cobrir a oferta do São Paulo. O São Paulo não pode entrar em leilão, então tem que usar a munição, que é jogar Libertadores no ano que vem e ganhar Libertadores no ano que vem, isso que é o principal, e a gente não tá vendo isso acontecer, tá? Bom, eu coloco o empate como bom para o São Paulo, porque, né, aproxima mais aí a pontuação do brasileiro, mas não ganhar fora incomoda e muito, né, essa questão. Acho que o São Paulo vai vencer fora até o final do campeonato, sim, tá? Próximo jogo, Cruzeiro, quinta-feira no Morumbi, 8 horas da noite. Obrigação ganhar, tá? Ganhando do Cruzeiro a gente alcança aí, se eu não me engano, 42. E 42 já é o número para tranquilizar. Ainda vão ter ainda 7 jogos, se eu não me engano, ou 8. Então esse risco é zero. Mesmo assim eu já falava antes que o São Paulo não cairia. E eu acho que o Dorival precisa se achar. O Dorival precisa se achar. A mídia já começa a colocar ele em xeque, né? Quando eu critico o Dorival, é uma crítica construtiva. Eu conto o Dorival para 2024. É um treinador muito bom em jogos de mata-mata. E ele provou isso ao longo desses últimos anos. E eu acho que criticar não tem problema nenhum. Tem uma coisa que a gente precisa apontar e o treinador precisa melhorar naquele quesito. Como ele tem outros muito bons também. Então, deixo bem claro aqui. Não estou pedindo a cabeça do Dorival. Muito pelo contrário. Eu só gostaria que ele pensasse uma outra formação para o São Paulo, principalmente em jogos fora de casa, e usasse melhor as peças que ele tem na mão, porque me parece que Lucas e Rames ele não consegue encaixar no time dele. Ele não consegue. A escalação contra o Atlético foi previsível. A gente sabia que ele ia voltar com aquele time que ele tinha antes do Lucas chegar lá atrás, lá, né? E deu no que deu. Ok. Agora eu vou ressaltar aqui Alan Franco. Para mim foi um ótimo jogador, um ótimo zagueiro na partida de ontem. Jogou muito bem, tá? Michel Araújo também gosto muito do futebol dele. E a volta do Ferrarese, né? Isso foi muito importante para nós. O Ferrarese é um zagueiro que você vê que ele entrou há pouco tempo, mas ele já entra chamando, já entra gritando, já entra se impondo no campo, né? Isso é muito bom, visto que o Diego Costa oscila bastante também. Ontem falhou no gol do Pablo, do meu ponto de vista. Enfim, deixe seus comentários. Vamos trocar ideia de tudo que eu falei aqui, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva. Se você já é da casa, deixa o like, comenta bastante. Até o próximo vídeo. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, quinta-feira, 8 horas da noite.